Senhoras e senhores, bom dia. O Arquivo Público do Estado de São Paulo agradece a presença de todos que vieram prestigiar o seminário Arquivos e Direitos Humanos, documentos da Comissão Teotônio Vilela, cuja transmissão ao vivo está acontecendo via Facebook e YouTube. Para fazer a abertura do evento, convidamos ao palco o ilustríssimo senhor Fernando Padula Novaes, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. O ilustríssimo senhor José Gregori, formado pela Faculdade de Direito da USP, militante na área dos direitos humanos desde estudante universitário na década de 50. Foi deputado estadual de 1993 a 1997. Secretário de Estado da Participação e Parceria do Governo Montoro de 1995 a 1997. Lecionou ética profissional e introdução à ciência do direito na PUC de São Paulo, em períodos alternados de 1980 e 1995. Em 1997, assumiu a chefia da recém-criada Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, cujo papel era conceder, coordenar e executar o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, conforme previsto na Declaração e Programa de Ação de Viena. No início de 1999, foi elevado a secretário de Estado para Direitos Humanos, com status de ministro de Estado. Foi o principal responsável pela elaboração da Lei 9.140/95, que reconhece como mortas as pessoas até então dadas como desaparecidas durante a ditadura no Brasil. Ocupou a pasta da Justiça de abril de 2000 a novembro de 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi embaixador do Brasil em Portugal de 2002 a 2004. Em janeiro de 2005, assumiu a presidência da Comissão Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. E em 2009, foi nomeado secretário especial de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Hoje, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP. Convidamos também o ilustríssimo senhor Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão de Investigação da ONU sobre a Síria, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, ex-coordenador e membro da Comissão Nacional da Verdade, ex-ministro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A ilustríssima senhora Maria Inês Bierrambá, assistente social e mestre em planejamento social, ex-presidente da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, integrante do Comitê Gestor do Conselho da Administração e representante no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ilustríssima senhora Margarida Genevois, socióloga, é uma das fundadoras da CTV. Recebeu o título de cidadã paulistana em 2008 pela representatividade de seus trabalhos em direitos humanos. Com a palavra, o Dr. José Gregori. Minhas amigas, meus amigos que estão na mesa, minhas amigas, meus amigos que estão no auditório, eu me sinto numa reunião familiar. Portanto, tenho que ser bem antiprotocolar, anticonvencional, para, em primeiro lugar, dizer da minha imensa satisfação com essa providência tomada pelo Arquivo Estadual de incorporar
ao seu patrimônio, os papéis, os documentos, os relatórios de uma comissão que foi muito importante num determinado momento da vida brasileira. Acho que o que fica depois que a gente vive uma experiência como essa é a lembrança de que como é decisivo você, nas situações difíceis e consideradas impossíveis e sem saídas, você teimar de que, como formiguinha, é possível traçar um rumo oposto àquele que vigora, que de certa maneira contamina quase todas as pessoas. Eu acho que foi esse o grande legado da Comissão Teotônio Vilela. Como já tinha sido uma comissão criada anos antes, mas que de certa maneira não é a mãe da Comissão Teotônio Vilela, mas sem dúvida uma inspiradora, que é a Comissão Justiça e Paz, que tinha sido criada em São Paulo por uma pessoa cujo nome eu digo com muito respeito, porque realmente foi uma figura dessas que a gente hoje diz, pelo menos o meu neto com 20 anos diz, que é um ponto fora da curva, que é o D. Paulo Evaristo Arnes. Eu acho que, mirada no exemplo da Comissão Justiça e Paz, que era exatamente um grito pró-direitos humanos numa época de arbítrio, numa época de ditadura, numa época que os militares praticamente faziam e desfaziam sem que a imprensa, os tribunais, nenhum setor da sociedade praticamente dizia, epa, não é esse o caminho, não é? De repente, em torno de D. Paulo se reúne uma meia dúzia de pessoas de boa vontade e resolvem dizer, não, vamos tentar protestar, vamos tentar proteger, vamos tentar mostrar que o caminho não é esse. E isso acabou dando certo, acabou trazendo consequências. E, mirado nesse exemplo, eu acho que a democracia ainda era uma coisa muito distante no Brasil, muito difícil de conseguir, mas era necessário que a gente começasse a falar nela, começasse a explicar que fora dela não há salvação e que o regime antidemocrático não ia levar o Brasil para os bons caminhos. E dentro desse clima, um dia eu recebo um telefonema de um grande amigo meu, que é dessas pessoas que não gastam o telefone, que naquele tempo não tinha celular, ainda era aquele telefone preto, pesado, mas que nunca falhava e nem precisava colocar na bateria. Era usado permanentemente. Toca o telefone e é a voz inconfundível de Paulo Sérgio Pinheiro, dizendo, olha, está havendo denúncias muito sérias no manicômio judiciário. E o manicômio judiciário, como você sabe, recebe aquelas pessoas que, do ponto de vista do direito penal,
não podem ser responsabilizadas, mas, em compensação, uma vez no manicômio judiciário, jamais saíram de lá. E chegam denúncias muito sólidas, muito confiáveis, de que é uma zona de ninguém. Não há critério científico para tentar curá-las. Há abusos, há subversão de todos os valores dos direitos humanos. Vamos fazer alguma coisa no sentido de melhorar o que existe lá. E eu estou constituindo uma comissão de pessoas de boa vontade. Já falei com o Severo Gomes, já falei com a Margarida Genevois. Enfim, ele já tinha falado com aquela meia dúzia de pessoas de boa vontade que já tinham dado mostras concretas de que não se conformavam com a ditadura militar, dar todas as cartas e pautar todas as regras vigentes no país. E assim foi criada, pelo esforço, pela inspiração, pelo denodo do Paulo Sérgio Pinheiro, que está aqui nessa mesa e depois, naturalmente, dará o seu testemunho, foi criada a Comissão Teotônio Vilela. Agora, nesse primeiro telefonema, eu disse ao Paulo, e o Paulo aceitou na mesma hora, porque na época estava muito em moda uma coisa que eu gostaria que voltasse à moda. O Brasil está precisando disso. Estava na moda o ecumenismo, quer dizer, o esforço dos que não têm pensamento exatamente igual um ao outro, que não têm visão política coincidente um com o outro, mas que cada um tem a sua visão, mas sejam capazes de se unir num ou dois pontos. E realmente aquela cruzada por aqueles que estavam em manicômios judiciários ou em instituições que isolavam as pessoas do contato humano, que precisava alguém olhar por elas. Se houver uma solidariedade básica, isso deve ser o cimento que nos unirá, e seja qual seja a visão política ou ideológica que a pessoa tenha, ela pode fazer parte da Comissão Teotônio Vilela. Paulo Sérgio aceitou, e eu acho que foi uma das características do êxito e da eficácia da Comissão Teotônio Vilela. Era uma comissão não só de pessoas de boa vontade, mas também de filiações e divisões partidárias e ideológicas diferentes. Mesmo o nome de batismo da comissão era de um bom coronel das Alagoas, homem formado na velha escola do fazendeiro, do dono de terras, ser a autoridade, um homem que tinha achado, por razões respeitáveis, que o movimento militar no Brasil se justificava, e que, de repente, pouco a pouco, por experiência própria, convivendo com o regime vitorioso, foi vendo que havia uma imensa lacuna na questão dos direitos humanos e começou, a pouco e pouco, a fazer críticas, a cobrar um outro caminho, e a pouco foi se chegando para o campo dos direitos humanos. E foi indispensável, como relator de vários projetos,
que reabriam a questão dos direitos humanos no Brasil, e virou o Teotônio Vilela, o que mostra, portanto, que o Brasil não é só a terra da jabuticaba, mas é a terra em que as coisas não são obrigatoriamente definitivas. Por isso é que a luta tem que ser permanente e a gente não pode ser ortodoxo no sentido de discriminar as pessoas por eventuais posições que elas tenham numa determinada fase. Eu sei que a Comissão Teotônio Vilela, na época, tinha gente de esquerda, tinha gente de meia esquerda, tinha gente de centro. Não tinha gente de direita por razões óbvias, porque os militares as tinham monopolizado por completo. Mas as visões não eram coincidentes. Mas, como dizia uma das pessoas mais respeitáveis, mais suaves que eu conheci na vida, que está nessa mesa, Margarida Genevois, no tempo da Comissão Justiça e Paz, aqui cada um tem a sua ideia política, cada um tem a sua ideologia, mas a gente, quando vem para a reunião da Comissão Justiça e Paz, deixa essas ideias na esquina. Tem um pipoqueiro lá na esquina, a gente entrega para esse pipoqueiro e ele fica guardando essas ideias. Porque realmente na Comissão Justiça e Paz nós temos que procurar o mínimo múltiplo comum que nos faz, nos motiva. E foi o que aconteceu com a Comissão Teotônio Vilela. Ela não existiria se não fosse, quero ser absolutamente justo, numa casa que, de certa maneira, hoje é responsável pela história de São Paulo, e sendo pela história de São Paulo, em grande parte será pela história do Brasil, que não haveria a Comissão Teotônio Vilela se não fosse o dinamismo, a crença, a ideia de utopia possível do Paulo Sérgio Pinheiro, mas se não fosse também o fato dos seus integrantes, vindos de caminhos diferentes, percorrendo rios que nem sempre uns eram afluentes dos outros, compreenderam que a nossa missão era trabalhar exatamente por aqueles que estavam internados em condições totalmente esquecidas, né? Nossa primeira visita histórica foi ao manicômio judiciário, né? Para conseguir, não foi fácil, as autoridades permitirem que a gente fosse fazer essa visita, mas eu sei que depois dessa visita, pela repercussão que a imprensa, que ainda não era livre, mas tinha devotados guerrilheiros dentro das redações, fez uma boa cobertura da nossa visita. Assim a gente começou. Quer dizer, não esperamos manifestos, não esperamos a realização de muitas reuniões, alguns telefonemas, marcou-se a data, vamos lá na porta e vamos ver o que acontece. E aconteceu a Comissão Teotônio Vilela. E hoje, a Comissão Teotônio Vilela, se não é pretensioso o que eu vou dizer, é exato. E entra na possibilidade de ser história, porque é incorporada a um arquivo. Aqueles que quiserem estudar, quiserem saber o que foi a Teotônio Vilela, o que ela fez, está aqui guardado, muito bem guardado, não é? Pela gerência desse valor novo que apareceu nos quadros administrativos de São Paulo, que é o Padula e a sua equipe. Quer dizer,
a sensação que eu tenho, não sei dos meus colegas, é que a Comissão Teotônio Vilela começa a ter uma outra vida. Teve a vida real e agora terá a vida contada, porque eu sei que os pesquisadores brasileiros têm muita curiosidade de saber como é que foram esses anos de ditadura e sabem que a Comissão Teotônio Vilela exerceu um papel importante. A luta continua, e vou concluir, porque não acho que, em matéria de direito humano, exista a última conquista. Sempre a penúltima, sempre a penúltima. É sempre quando você acha que resolveu tal problema, surgem mais dois. Você vai atrás dos dois, resolve os dois e vê que existem mais 4, e assim vai. E eu acho que o Brasil atual, vivendo essa crise que não acaba, né, e que também não mostra com clareza para onde nós vamos, precisa recordar o que foi feito em momentos parecidos, em que realmente a gente achava que não tinha saída, que estava sem um mapa que nos levasse para uma situação melhor, mas foi a decisão de um pequeno grupo, do ponto de vista artesanal, do ponto de vista de dizer o importante é começar, que colaborou para que mais tarde voltasse a democracia, nós tivéssemos uma Constituição e o Brasil afastasse a onda de ditadura militar que por mais de 20 anos dominou todos os aspectos sociais, econômicos, culturais do Brasil. Eu acho que essa crise brasileira tem que ter uma saída, sobretudo pela decisão de um grupo de jovens, né, que tenham a decisão que nós, modéstia à parte, tivemos há anos e anos atrás. Quer dizer, de fazer alguma coisa difícil, impossível, mas desde o momento que decidimos fazer, era necessário que disso resultasse algum benefício. Eu acho que, sem dúvida, sem querer exagerar as coisas, mas acho que a Comissão Teotônio Vilela cumpriu um papel, e o fato de hoje ela poder ser estudada pela documentação que fica aqui guardada é uma prova disso. Eu termino dizendo que, na idade que eu estou, eu preciso ir começar ensaiando que tipo de discurso eu vou ter quando for indagado, inquirido sobre a minha documentação no plano eterno. Vamos São Pedro perguntar, bom, além do cartão de crédito, o que o senhor trouxe? Eu cada vez me convenço que tenho menos coisas para apresentar. Mas uma das coisas que eu vou dizer, porque acho que lá também tem um bom arquivo, tão fidedigno como esse do Estado de São Paulo, vou dizer, olha, eu fiz o que pude na Comissão Justiça e Paz e na Comissão Teotônio Vilela. Vamos esperar a decisão. Se for aprovatória, eu darei um jeito de mandar um recado para vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, o Dr. Paulo Sérgio Pinheiro. A Rede de Genevar, Maria de Benrabach, Zé Gregório, e coordenador do arquivo, Padula, aqui ao meu lado. Como eu acho que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu vou falar o mínimo possível. Eu acho que, e não quero repetir tudo que o Zé falou tão generosamente, para nós que fizemos parte da Comissão Teotônio Vilela, eu também queria aqui agregar, se eu esqueci alguém que está na plateia, por favor, levante a mão, mas queria agregar, primeiro, o diretamente responsável pelo acervo, pela iniciativa de trazer o acervo para aqui, que foi o Otávio Dias. Sem essa iniciativa, nós não estaríamos aqui hoje. Eu queria, ao lado dele está o Oscar Vilhena Vieira, que foi um dos secretários executivos da Comissão Teotônio Vilela, e a Maria Goretti de Jesus, agora a doutora Maria Goretti, que ela acabou de terminar, de defender a sua tese de doutorado, que também foi secretário executivo da Comissão Teotônio Vilela, e o André Alcântara, que está ali ao lado dela, por alguma ligação especial também, que foi um colaborador formidável quando nós resolvemos, enfim, terminar legalmente a Comissão Teotônio Vilela. Eu acho que, eu vendo um pedaço, não olhei com todo detalhe a exposição ao lado, mas é algo extremamente emocionante poder ver a memória da Comissão Teotônio Vilela. E tratada de uma maneira documental, esmerada por contribuição não só do coordenador, mas também pela contribuição do Marcelo Quintanilha e do Marcelo Antônio Chaves, diretamente ligados à preparação desse acervo. Eu não quero repetir o que eu vou dizer daqui a pouco, mas é importante levar em conta isso que o Zé Gregório falou, foi a decisão de fazer essa comissão num contexto muito especial. As pessoas se esquecem que os 2 primeiros anos do governo Montoro foram ainda sob a ditadura militar do general Figueiredo. Eu me lembro que regularmente o governador Montoro recebia o comandante do 2º Exército. Não que o governador acatasse alguma ordem ou sugestão do comandante, mas ele era ainda o responsável pela polícia militar. Então, não foram tempos fáceis. De um dos governos piores e mais extremistas na direita, que foi o governo Paulo Maluf. O fato de ousar visitar uma instituição fechada, porque basicamente a motivação da comissão foi tratar de instituições fechadas, o Zé mencionou, foi uma coisa ousada. E o secretário de Justiça, que eu agora eu vou me esquecer do nome dele, mas ele tinha o codinome de Meia Égua. Quem era ele? Obrigado, Oscar. Manuel Gonçalves Ferreira Filho disse que nos proibiu, depois da repercussão, ele nos proibiu ir à Casa de Custódia de Taubaté. Então, ele dizia esses autodesignados representantes da sociedade civil, não parecer que ele vetou a nossa presença. Entre os autodesignados estava só o Antônio Cândido, por exemplo, o Antônio Cândido, só para falar de um que estavam ali na porta, esperando várias horas para entrar no manicômio de Franco da Rocha. Então, eu acho que teve esse momento de se aproveitar de um contexto em que, é claro que já havia todo o trabalho da Comissão Justiça e Paz durante enfrentando a ditadura
nos seus piores momentos, mas depois das eleições diretas foi talvez a primeira vez que se colocou alguma transparência sobre algumas práticas do aparelho de Estado que a democracia não resolveu, quer dizer, não resolveu até hoje, quer dizer, há vários problemas que continuam, mas naquele primeiro momento foi considerado ousado, porque no Brasil só se costuma pensar nas prisões quando a nossa classe, quer dizer, os brancos e a classe média alta, vai para as prisões. Aí é um ai Jesus, um Deus nos acuda, todo mundo fica nervoso. Agora, durante todo o período democrático, depois de 1946, as prisões eram e continuam a ser masmorras indevassáveis e que as reformas ousadas, depois eu vou elaborar um pouquinho mais isso, o Zé Carlos Dias pensando que o Zé Carlos Dias fez, como secretário de Justiça, comissões de presos, visitas íntimas, eram heresias totais, e isso foi possível nesse tempo em que a Comissão Teotônio Vilela existiu. Ela durou bastante até, quer dizer, as conjunturas mudaram e acho que ela durou quase 30 anos. É evidente que nós operamos num contexto que eram muito raras as organizações. Hoje, há muitas ONGs, há muitos centros de pesquisa que não haviam na época. Então, eu quero dizer que, para mim, é algo extremamente emocionante ver esse nosso arquivo aqui exposto, organizado e à disposição dos pesquisadores, e como a memória dessa iniciativa. Depois eu vou falar um pouco sobre todos os membros. Quem teve a ideia de chamar a Comissão Teotônio Vilela foi o Severo. E os dois um pouco um percurso semelhante, porque os dois eram conservadores. Severo foi ministro da Cultura de um dos governos da ditadura, acho, do Castelo Branco, e Teotônio Vilela, também grande latifundiário, coronel, os dois, de repente, não que um e outro não tivessem na sua biografia sementes do que eles vieram a ser depois da ditadura. Mas o Severo realmente foi o polo, a chave de abóboda que nos manteve. E eu só vou terminar com uma historinha, que eu ia contar depois, não vou contar agora, do Teotônio Vilela. O Teotônio Vilela tinha várias irmãs bastante católicas, estritas, e eles tinham um primo que era Otávio Brandão, um dos quase fundadores do Partido Comunista do Brasil. E aí o Teotônio me contou um dia que o primaz do Brasil, o cardeal Avelar Brandão, e não usava o nome Vilela, Avelar Brandão Vilela, que também foi alguém interlocutor de Dom Paulo em todo o período de resistência à ditadura, e o Dom Avelar, ouvindo as senhoras beatas falarem mal do primo comunista, e ele dizia: o que é mais cristão nessa família é o primo Otávio. Esse é o primo Otávio, que ele levou até as últimas consequências, os princípios cristãos e tal. Nós hoje não fazemos noção, o Zé ajudou a aproximar, nós não fazemos noção do que significava Teotônio Vilela no momento do auge do seu projeto Brasil, projeto Nação, e a fala dele, a popularidade ecumênica que ele assumiu. Foi muito emocionante no governo Montoro, que o governador Montoro colocou um jato à disposição do Teotônio, queria morrer em Alagoas, e há uma foto muito emocionante
Teotônio entrando numa maca no avião e o governador Montoro subindo numa das asas para se despedir do Teotônio. Eu vou falar um pouco mais da tarde, mas eu não sei a que horas eu vou falar sobre o Montoro, mas é essa confluência de referências, não é, que hoje, nesse momento gravíssimo que estamos passando, faltam, né? Severo, Teotônio, Montoro. Mas eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, eu acho que ajudará também a conectar com os valores que esses homens representaram para a luta pela democracia no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra agora, a senhora Maria Inês. Senhoras e senhores, a Comissão Teotônio Vilela, CTV. Fui indicada para a CTV pelo nosso querido Padre Agostinho e apoiada para presidente pelo saudoso senador Severo Gomes. Impossível falar da CTV sem citar Paulo Sérgio Pinheiro, seu esteio e sustentáculo. Os amigos Margarida Genevois, José Gregori, Hélio Bicudo e tantos outros que bastavam por si para lhe dar credibilidade e abrir portas de instituições fechadas. Os nomes são importantes pelo que eles representam. E, nesse caso, a luta intransigente em defesa dos direitos humanos, sobretudo da população carcerária, dos adolescentes em conflito com a lei, das minorias oprimidas. E o registro da memória é também de fundamental importância, para que os fatos não se repitam, ou, ao menos, sirvam de referência para a construção de uma sociedade mais solidária, justa e democrática. Assim, o profundo reconhecimento ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, pela acolhida dada aos arquivos da CTV e pela forma prestigiosa que os tem tratado, culminando com o nosso encontro de hoje, para recompor a força da história da CTV. Os nossos agradecimentos, na pessoa do coordenador, Fernando Padula Novaes, ao empenho dos funcionários dedicados à organização do evento. E não poderia deixar de cumprimentar ao Otávio Dias pela pertinente iniciativa. A CTV esteve na porta do complexo do Carandiru, protestando contra o massacre dos 111 presos, e em visita posterior ao pavilhão 9, onde ainda se encontravam as marcas da tragédia. Promoveu articulações com outras organizações não governamentais, nossas parceiras de sempre, e com as autoridades responsáveis, para que não prevalecesse a impunidade que hoje, após 25 anos, ainda clama por justiça. Nas questões da violência, nossa compreensão dos fenômenos sempre foi abrangente, focando as violações nos sistemas de segurança pública, judicial e carcerário, buscando maior efetividade da nossa atuação e recorrendo, quando necessário, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No caso ilustrativo, que ficou conhecido como a chacina do 42º DP, Distrito Policial, Delegacia do Parque São Lucas, em São Paulo, em 89, 18 presos morreram asfixiados, dentre 50 que foram obrigados a entrar numa cela de 1,5 metro por 3 metros, onde mal cabiam 5 pessoas, após espancadas num corredor polonês formado por policiais e carcereiros, e ali permaneceram por 3 horas, no cubículo fechado,
como castigo por tentativa de fuga. A CTV acompanhou todo o processo junto ao promotor público, Dr. Antônio Carlos da Ponte, jovem que já demonstrava o comprometimento com a justiça e conseguiu levar o caso a júri popular, resultando em condenações do carcereiro, de 3 policiais e de inexplicável impunidade do delegado responsável pelo DP. Lamento dizer que os nossos temas são recorrentes e persistem na atualidade, exigindo um constante alerta das forças progressistas da sociedade. A luta constante para que a Câmara Federal não vote a favor do rebaixamento da idade de responsabilidade criminal dos adolescentes em condição de infração, assegurada na Constituição Federal. A denúncia do elevado número de execuções de jovens pobres, negros, moradores da periferia, por policiais, sob a alegação de tráfico de drogas e sob o manto do confronto em troca de tiros. A desigualdade de tratamento conferido às mulheres encarceradas, que não têm o direito de cumprir pena em liberdade para educar seus filhos, em contraste ao que aconteceu recentemente no caso da mulher de um ex-governador de estado. A CTV, para denunciar as violações e sensibilizar os segmentos refratários ao conceito de direitos humanos, participou de inúmeras conferências, palestras, seminários, entrevistas, na mídia e outros fóruns, numa concepção até mesmo didática, na tentativa de introjetar os direitos econômicos, políticos e sociais como direito de todos. A CTV utilizou ainda todo um acervo de conhecimento e prática nos relatórios anuais de direitos humanos, nos planos estadual e federal de direitos humanos, nos estudos e pesquisas realizados e na ação comprometida na defesa de direitos, na construção, reconstrução de uma sociedade mais compatível com o Estado democrático de direito. Com certeza valeu. Todo o trabalho, o enorme esforço realizado e este permanente estado de atenção contribuíram bastante para que não ocorressem retrocessos e recrudescimentos de muitas violações. Mas ainda há muito a ser feito. Na atualidade, a violência, além do seu padrão de sempre, assumiu novos contornos e roupagens, infiltrando-se nos meandros da sociedade e crescendo numa dimensão de escala, exigindo uma metodologia diferenciada e colocando um enorme desafio para as novas gerações. Obrigada. A senhora Margarida Genevois. Eu estou muito emocionada de estar aqui, porque, de repente, a gente olha para trás, esquece de olhar para o passado em geral, a gente só se preocupa com o presente e o futuro, né? Mas olhar para o passado foi gostoso, sabe? Pensar mais do que nós fizemos. Eu fiquei contente de, puxa, servimos para alguma coisa. Foi uma grande honra e um privilégio fazer parte da Teotônio Vilela. Nós éramos um grupo muito heterogêneo e bem diferente. Eu não conhecia ninguém, só o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que eu faço questão de dizer logo nisso, foi a alma da comissão. Se não fosse ele, eu acho que nós não existiríamos. Ele que aguentou os momentos difíceis, que nos empurrava, que nos dava coragem para continuar. A formação da comissão foi motivada no início
digamos, o pontapé foi o senador Severo Gomes, que reuniu um grupo para acompanhar a investigação do extermínio de 7 pessoas ocorrido no manicômio judiciário de Franco da Rocha. Eu, pessoalmente, e eu acho que grande parte dos membros da comissão não conhecíamos esse mundo horrível de violências, de injustiças, esse mundo marginal que a gente ouve falar nos jornais, mas ouvir falar é uma coisa muito diferente do que ver de perto. Eu acho que a comissão nos modificou. A mim, eu confesso que descobri coisas que eu ouvia falar, mas eu ouvi falar só, não dá ideia do que é a realidade. Não. No começo, a finalidade da comissão era defender os direitos humanos em todas as suas áreas, mas, na prática, suas atividades foram maiores em relação às infrações cometidas nas prisões e às execuções praticadas por agentes do Estado. A comissão realizava constantes visitas à fiscalização com o objetivo de apurar a situação nessas e em outras instituições fechadas. Tratou igualmente da elaboração de propostas de reformas legislativas e sugestões de políticas públicas, num amplo campo de trabalho que eu acho que não deve ser esquecido, porque foi também importante. A comissão sempre contou com o apoio logístico no Núcleo de Estudos da Violência da USP. E o nosso companheiro Paulo Sérgio Pinheiro, que conseguiu esse apoio, na sua constante dedicação e vigilância, foi o maior incentivador da comissão. A comissão apresentou denúncias à Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, denúncias de violações de direitos praticados com entidades da FEBEM e no bárbaro massacre cometido no Carandiru. A atenção da entidade não se dirigia unicamente a questões ocorridas em São Paulo, mas também em todo o país. Estivemos presentes nas manifestações em Dourado de Carajás, em Corumbiara e após graves massacres de trabalhadores rurais. O nosso trabalho não era fácil. Defendíamos presos, meninos da FEBEM e índios, os mais esquecidos na escada social. O contato com os problemas que diariamente chegavam a nós nos marcaram pessoalmente muito profundamente. As violências que nos eram denunciadas não eram teorias, mas realidades sofridas por seres humanos igual a nós. A sociedade persiste em ignorar e nós somos sempre chamados de defensores de bandidos. Creio que salvamos algumas vidas e ajudamos a resolver situações críticas, graves, em vários setores. As nossas constantes visitas às prisões chamaram atenção para as condições absurdas e desumanas que ali existiam. Eu acho que a visita às prisões deve ser obrigatória a todos os jovens que estão cursando o direito. E não só esses, mas os outros, todos os jovens, pelo menos uma vez na vida devia ver de perto o horror que é uma prisão no Brasil. A primeira vez que eu fui numa prisão me marcou profundamente. Atrás das grades, vi farrapos humanos com um olhar de angústia, desespero, de ódio ou apatia. Até hoje eu me lembro do cheiro, um cheiro que entrava nas narinas e durante dias permanecia grudado na gente. Era um cheiro forte, misto de urina, mofo e água sanitária. São essas coisas que marcam a vida e ficam para sempre. Você vai a uma prisão e vê isso de perto, nunca mais esquece. O olhar de desespero, de súplica e esse cheiro permaneceram para sempre na minha memória. Olhando para trás, constatamos com tristeza que os problemas que tínhamos há 28 anos perduram.
nada mudará se não houver uma profunda transformação das mentalidades, se não houver compreensão de que a violência não é a solução para os males que nos aflitam. Que a luta dos direitos dos mais injustiçados, bandeira da Comissão de Teotônio Vilela, continue cada vez mais dentro de nós. Finalizamos com as palavras de Santo Agostinho. Eu lembro que a esperança tem duas filhas queridas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a recusar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Continuemos a lutar, mesmo sem a etiqueta de Teotônio Vilela, com a nossa consciência, continuamos a lutar, porque isso tudo muda. Eu acho que essa é a herança da Teotônio Vilela. Obrigada. Bom, depois dessas aulas todas aqui, fica difícil falar, mas a obrigação, né, requer que a gente dê uma palavra. Primeiro, de agradecimento, né? Agradecimento ao Dr. Zé Gregório, ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, à doutora Maria Inês Birrembá, Margarida Genevois, aos palestrantes também, que eles também serão, mas o Fábio Silva, Tsunoda, Gustavo Riga, Guilherme de Almeida, Ana Tauí, Gustavo Húngaro e Oscar Vilhena. Agradecer aqui internamente no Arquivo do Estado ao DPDA, ao Centro, ao CEDAP, ao CAP, ao CEPID, ao Núcleo de Comunicação, Conservação, Acondicionamento, Biblioteca e Hemeroteca, todos que fizeram parte deste evento. Agradecer também ao Rodrigo, ao Marcelo Quintanilha e à Sheila, que trataram desta documentação da Comissão Teotônio Vilela, documentação essa que recebeu a inscrição de Memória Mundo na Unesco. Então, além de estar aqui no Arquivo Público do Estado, que muito nos honra, ela hoje tem a inscrição como Memória do Mundo na Unesco. Desnecessário, depois de todas essas falas, falar da Comissão Teotônio Vilela, porque certamente eu deixaria a desejar. Queria apenas realçar que são 15 mil documentos custodiados aqui no Arquivo Público, 108 sonoros e 52 audiovisuais, que fazem parte agora do acervo do Arquivo Público do Estado. Esta instituição, que tem 125 anos completadas este ano, né? E este prédio, que foi construído exclusivamente para ser arquivo. O que significa isto? Significa que ele tem condições de edificação para abrigar esta documentação e garantir a sua preservação no longo prazo, né? Significa que ele aguenta o peso, né, de 2.500 quilos por metro quadrado. Significa que nos andares de acervo não passa tubulação, exatamente para não poder ter o risco da infiltração. Significa que ele é isolado, não tem janela. Significa que ele tem isolamento térmico para garantir umidade e temperatura, e além disso tem o ar-condicionado, que a gente está vendo aqui, que é bastante forte, que aliás, se pudesse diminuir um pouquinho era bom, né? Aumentar a temperatura e diminuir a potência do ar, senão eles esfriam mais. E com isso garantir a preservação dessa documentação aqui do Estado de São Paulo. É uma instituição híbrida, tem um pé na história e um pé na administração, né? Porque lá no governo Montoro também foi criado o Sistema de Arquivos do Estado, que visa orientar todos os órgãos da administração pública, com tabelas de temporalidade, com gestão documental. A Constituição Federal, né, arquivos, direitos humanos, né, estão intrinsecamente ligados ao Estado Democrático de Direito, né? A Constituição já previu, lá no seu artigo 5º, inciso 33, o direito à informação, né? Depois, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 31, previu que em matéria de direitos humanos não há que se falar em restrições de acesso de informações individuais para garantia de direitos humanos. Agora, não é possível
se falar em acesso sem ter arquivos organizados. Uma coisa está diretamente ligada à outra, porque não adianta garantir, permitir o acesso e ter arquivos desorganizados, não tratados, porque no fundo você não vai permitir o acesso. E é para isso que existem instituições como esta, né, que é justamente para cuidar, tratar, preservar, organizar e dar acesso. É o que vai ser feito com o arquivo da Comissão Teotônio Vilela, que foi doado para o arquivo público, né, e daqui é tratado, organizado, já está disponibilizado na ferramenta do ICAATO, né, e a própria Constituição, o Constituinte, já previu esta necessidade, porque ele previu lá no seu artigo 216 a necessidade da gestão documental, porque estas duas questões têm que andar juntas para garantir a informação, o acesso à informação e que você tenha arquivos organizados, tratados e preservados ao longo do tempo. Eu aproveito para convidar quem não conhece a que conheça o Arquivo Público. Esta é uma instituição que honra o Estado de São Paulo e que se sente honrada agora em ser custodiadora deste acervo da Comissão Teotônio Vilela. Como cidadão, queria dizer aos senhores e aos demais membros, fundadores e membros da Comissão Teotônio Vilela, o meu muito obrigado, como cidadão paulista, brasileiro, pelo todo o trabalho que os senhores fizeram. Garantir como coordenador do Arquivo Público que esta documentação estará eternizada nesta instituição e esperando que ela sirva, e o exemplo do trabalho dos senhores sirva para germinar aceleradamente na cabeça dos jovens, para que a gente tenha uma geração defensora dos direitos humanos. Muito obrigado. Agora sim, pedimos a gentileza ao senhor professor Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, que permaneça em nossa mesa para a sua próxima apresentação. E agradecemos ao senhor Fernando Padula, a senhora Margarida, a senhora Maria Inês e ao doutor José Gregório. Muito obrigada.